Olá, câmbio testando. Um, dois, teste som. Som, dois, um. Eita, coisa boa, vamos lá. É bom falar com vocês, é bom falar de vida, né? Nunca chorar. Oh, não rejeite isso, amigo. Não rejeite a mão de Deus. Se te interessa a vida eterna, se teu coração quer viver em paz. Roberto, basta acreditar. Já, doutor Quirino. Já, já. Já, já ele está aqui. Uma boa tarde para todos vocês. Espero que tenhamos... Espero que a gente vai ter uma conversa boa sobre aquele assunto. Boa tarde. Vamos dar início a mais uma live especial. É verdade. Marcos Roberto Pinto, nosso parceiro que vai estar amanhã na live comigo. Doutor Quirino Cordeiro Júnior, homem abençoado por Deus, seja muito bem-vindo a essa terrinha do Maranhão, trazendo mais uma vez bons fluidos. Boa tarde. Muito obrigado, Erison. Muito obrigado. Boa tarde para você. Muito obrigado pelo convite. Uma imensa satisfação. A terrinha quente, gostosa e calorosa do estado do Maranhão, aqui, a nossa ilha, te recebe mais uma vez e com muita expectativa de ouvir muita coisa boa, muita coisa maravilhosa, não só das comunidades terapêuticas, mas de toda a Senapred, de todos os trabalhos que têm sido feitos por todo esse Brasilzão que você conhece muito bem e é nosso representante fidedigno da política sobre drogas nacional. Muito obrigado, obrigado. Vai ser muito bom conversar com você, conversar com todos os amigos da Remad, com todos os amigos que estão vamos falar um pouquinho, nos acompanhando. Para começar, o pessoal está chegando, né? Quem é Quirino Cordeiro Júnior? Eu sei que muita gente sabe, mas faz bem relembrar. Quem é essa pessoa? De onde veio? Quantos filhos tem? De que os filhos estão fazendo hoje? Como é que tu gasta teu momento aí de lazer? Quando tu tens? Bom, então eu sou de formação médico, sou psiquiatra, eu sou de São Paulo, do estado de São Paulo, e eu tinha uma carreira focada inicialmente nas atividades acadêmicas. Eu sou professor universitário, eu sou professor da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo e sou professor também, eu sou professor afiliado da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo. E por conta dessas atividades acadêmicas, eu acabei, então,
participando também de atividades de gestão de serviços de saúde, na área de saúde mental. Eu tive a oportunidade de ser gestor de uma série de serviços ligados tanto à Santa Casa de São Paulo, como também à Unifesp. E por conta dessa experiência, né, que eu acabei tendo como gestor de serviços de saúde na área de saúde mental e dependência química, eu acabei, então, no ano de 2017, início de 2017, eu fui convidado para assumir o cargo de coordenador nacional de saúde mental no Ministério da Saúde. Eu, então, naquela ocasião, tive a oportunidade de participar de maneira bastante efetiva na construção da nova política nacional de saúde mental. Nós mudamos uma série de aspectos da política nacional de saúde mental naquela ocasião, já que nós vínhamos tendo, infelizmente, indicadores muito ruins da política de saúde mental no Brasil, e nós precisávamos de mudança. A política de saúde mental, infelizmente, foi guiada por questões ideológicas durante décadas no Brasil. Então, nós implementamos essas mudanças em 2017. Eu continuei no Ministério da Saúde em 2018, né, buscando implementar essas mudanças. E agora, com a nova gestão do governo federal, eu fui convidado para ir por uma recém-criada pasta, o Ministério da Cidadania. Lá foi criada uma secretaria que passaria, então, a cuidar da área de redução de demanda de drogas, basicamente ações na área de prevenção ao uso de drogas, ações de cuidado e tratamento e reinserção social para as pessoas que apresentam dependência química. Então, eu fui convidado a ocupar essa pasta, um grande desafio. Aceitei o convite. Na ocasião, o ministro Osmar Terra, que estava à frente da pasta, hoje o ministro Onyx Lorenzoni, e desde então nós temos realizado também várias mudanças nessa política pública de drogas. No início do ano passado, então 2019, nós publicamos a nova política nacional sobre drogas por meio de um decreto presidencial, o decreto presidencial 9761, publicado no mês de abril de 2019. Na sequência, nós trabalhamos com a publicação da nova lei de drogas, que foi publicado no mês de junho, no dia 5 de junho, também do ano passado. Essas duas normativas, a nova política nacional sobre drogas e a nova lei de drogas, se alinham entre si e se alinham também com a nova política nacional de saúde mental. De modo que hoje nós temos novas normativas no Brasil que dão um novo norteamento, que dão novas perspectivas para as ações das políticas públicas. E é nisso que a gente tem trabalhado, então, desde 2017, intensificando agora as ações a partir do ano passado. Então, basicamente, minha trajetória é essa, e hoje nós estamos com uma equipe bastante empolgada, uma equipe bastante ativa lá no Ministério da Cidadania, lá na nossa secretaria, na PRED, e buscando, enfim, implementar essas mudanças. Que maravilha! Eu tive a oportunidade de já estar visitando a equipe Senapred, a família Senapred, e devo dizer que realmente é uma família bastante unida e um grupo coeso, que se auto-identificam, sabem do que estão fazendo, e eu quero te parabenizar por isso. Doutor Quirino, eu queria que a gente comentasse aqui sobre as comunidades terapêuticas, né? Nós estamos aí com uma ação que está acontecendo no país devido ao coronavírus, e nós temos, portanto, a preocupação com relação ao estado dos acolhidos, que estão em estado de acolhimento desde antes do início dessa problemática e agora. Né? Como é que foi que você reagiu, né, que a Senapred reagiu a essa questão dentro desse contexto das comunidades terapêuticas que são acompanhadas, as acolhedoras, né, as CTAs, pela Senapred? Então, antes, nós falamos especificamente, Elison, de como o governo federal tem trabalhado com as terapêuticas nesse momento de epidemia pelo coronavírus. Eu gostaria de dizer que,
com as mudanças nas políticas públicas de saúde mental e agora de droga, o governo federal, então, colocou as comunidades terapêuticas como entidades extremamente importantes no processo de tratamento, de recuperação de pessoas com dependência química no Brasil. Nós, então, como já disse, publicamos no ano passado um decreto com a nova Política Nacional sobre Drogas. Esse decreto coloca as farmácias terapêuticas oficialmente como parte da rede de assistência às pessoas com dependência química no país, né? É importante lembrar que, quando da mudança da política de saúde mental no Ministério da Saúde, então, em 2017, as farmácias terapêuticas também são parte da rede de assistência às pessoas com transtorno mental. Então, é importante ficar claro que as farmácias terapêuticas fazem parte da rede de atenção psicossocial, a famosa RAPS, né, da área da saúde, faz parte também da rede de assistência às pessoas com dependência química, agora no SISNAD, que é o sistema que trabalha com as políticas públicas sobre drogas no Brasil. Então, as farmácias terapêuticas ganham esse papel central e protagonista no cuidado e no tratamento das pessoas com dependência química no Brasil. Então, é importante que isso fique claro para a gente. Nós também colocamos as farmácias terapêuticas num papel também bastante importante, né? Com a nova lei de drogas. A nova lei de drogas, publicada então em junho do ano passado, a Lei 13.840, coloca um destaque especial para os farmacêuticos, destina uma seção inteira da lei para a regulamentação das farmacêuticas. Então, as novas ações do governo federal, desde 2017, tanto na saúde mental do Ministério da Saúde, como agora na política de drogas na Senapred, no Ministério da Cidadania, colocam as comunidades terapêuticas com papel protagonista na recuperação de pessoas com dependência química. Nesse contexto, então, quando a epidemia do coronavírus se abate sobre o Brasil, nós, obviamente, que nós nos preocupamos com essa situação e procuramos começar a trabalhar para que pudéssemos fazer com que as farmácias terapêuticas continuassem a prestar o serviço tão importante que já vinham prestando, né, para toda a sociedade brasileira, mas que fizessem esse trabalho com segurança. Então, essa é uma questão que é central nesse momento no país. Ou seja, nós precisamos da continuidade ao tratamento, ao acolhimento das pessoas com dependência química nas comunidades terapêuticas. As pessoas precisam desse serviço, mas é importante também que nós busquemos ofertar esse serviço com qualidade e, nesse momento, com segurança, para que as pessoas que estejam lá, então, não corram o risco de serem contaminadas pelo coronavírus nas comunidades terapêuticas. Então, diante desse cenário, Erison, nós conversamos com as lideranças das farmácias terapêuticas, com as federações, com a Confederação das Farmácias Terapêuticas e nós acabamos publicando uma normativa, uma portaria do Ministério da Cidadania. Com a publicação, então, dessa portaria, que foi publicada no dia 30 de março, então aí já quase um mês e meio, nós colocamos farmácias terapêuticas como serviços essenciais nessa epidemia. Como as farmácias terapêuticas foram consideradas como serviços essenciais, então, elas passam a ter o direito de funcionar durante a epidemia, né? Essa é uma questão importante para ficar claro aqui para a gente. E essa é uma portaria que vale, então, para todo o país. Nós publicamos essa portaria, né, conferindo às farmácias terapêuticas, então, a qualidade de serviços essenciais nessa pandemia. E nós também publicamos uma cartilha de orientação para as farmácias terapêuticas. Basicamente, então, as orientações que nós passamos para as comunidades é que as pessoas que lá já estavam acolhidas quando, então, do advento dessa epidemia, que as pessoas não precisariam receber alta das farmácias terapêuticas por conta disso, né? Pelo contrário, elas teriam que permanecer lá para ter continuidade no seu processo de acolhimento, tratamento e recuperação.
É óbvio, respeitando, né, enfim, a condição de voluntariedade do tratamento dos massoterapêuticos, mas não era necessário que as pessoas, então, recebessem alta por conta da epidemia. Elas deveriam permanecer lá e continuar o seu tratamento. Essa é a primeira questão. A outra questão é para os casos novos. Como, então, que as massoterapêuticas deveriam trabalhar com os casos novos, né? Por quê? Porque as pessoas que estavam na comunidade e hoje, né, infelizmente, a transmissão do coronavírus já está se dando dentro da comunidade, né, a comunidade fora das massoterapêuticas. Então, essa transmissão comunitária já vem se dando. Então, se uma pessoa que está fora da terapêutica adentra com a terapêutica, ela então pode levar para lá, se ela estiver contaminada, o vírus e acabar contaminando outras pessoas. Então, nós passamos algumas orientações para diminuir esse risco. Quais foram essas orientações? A pessoa, então, que estiver fora da terapêutica, quando ela for acolhida, ela precisa passar por um período de quarentena na terapêutica. Ou seja, ela precisa ficar num sistema de isolamento na terapêutica pelo período mínimo de 14 dias. E se, obviamente, ela não apresentar nenhum quadro clínico, né, nenhum quadro clínico sugestivo do coronavírus, aí então ela pode ir para o convívio com os demais acolhidos. Outra questão que é importante para a gente aqui é que, se por um acaso o indivíduo já tiver um exame laboratorial negativo, recente, quando do acolhimento, a comunidade terapêutica pode optar por não realizar a quarentena. Então, pode optar por fazer o acolhimento direto, sem precisar fazer a quarentena. É importante ficar claro também aqui, para quem está nos ouvindo, é que antes desse processo de acolhimento, o indivíduo que vai, então, ser internado no terapêutica, ele passa por um processo de triagem. E nesse processo de triagem, se for identificado alguma situação, já no momento da triagem, alguma situação de suspeita de infecção pelo coronavírus, ou seja, uma suspeita clínica, se o indivíduo então está com coriza, está com tosse, com febre, mal-estar, dor no corpo, esse indivíduo, então, ele não deve ser acolhido e deve ser encaminhado ato contínuo para um serviço de saúde para ser avaliado. E se tiver também, no momento da triagem, Erison, se tiver alguma suspeita epidemiológica. O que significa isso? O indivíduo que está sendo, então, avaliado, se ele teve um contato recente com pessoas que apresentam, então, o quadro de infecção pelo coronavírus. Esse indivíduo, então, também não deve ser acolhido e deve ser encaminhado para um serviço de saúde para avaliação. Então, na triagem, suspeita clínica ou suspeita epidemiológica, a nossa orientação é que esse indivíduo não seja acolhido e seja encaminhado para avaliação no serviço de saúde. Outra orientação, outro conjunto de orientações importantes é, então, quando esse indivíduo acaba sendo acolhido e vai para o convívio das demais pessoas. Então, como é que a gente orienta as massoterapêuticas a funcionarem nessa situação? Ou seja, o indivíduo já foi acolhido e está lá no convívio com os demais. Então, primeiro, né, manutenção do distanciamento entre todas as pessoas massoterapêuticas. Isso é importante, né? Então, manter distanciamento, é importante manter a higienização, né? Higienização dos ambientes, dos pertences, dos acolhidos. Uma outra questão também que nós orientamos para diminuir a chance de se levarem vírus para dentro da comunidade terapêutica é que, nesse momento, pelo menos agora, no momento de maior disseminação do vírus na sociedade, é que nós não tenhamos visitas de familiares. Essa é uma situação difícil, a gente sabe que a presença dos familiares é muito importante no processo de recuperação do acolhido. Entretanto, por conta dessas situações específicas que nós estamos vivendo, a nossa orientação é que não haja, nesse momento, visita de familiares. Claro que nós estamos orientando as massoterapêuticas, dentro do possível, fazer com que os acolhidos tenham contato com seus familiares via telefone, via digital, contato à distância, né? Mas não contato presencial. Outra coisa também que nós orientamos, Erison, que é importante, é que os acolhidos não saiam
das comunidades terapêuticas nesse momento. Nós sabemos também que faz parte do processo, em especial desse processo de final de acolhimento, de reabilitação social do indivíduo, que muitos deles acabam saindo para ter algumas atividades na comunidade, né, enfim, na sociedade, principalmente capacitação para o trabalho. Nesse momento, nós orientamos, então, para que essas atividades não sejam realizadas, para que os acolhidos permaneçam na comunidade terapêutica. Isso é uma coisa que nós julgamos muito importante para que diminuamos, então, a chance de que o vírus vá para dentro da comunidade. Então, o que nós estamos buscando é que nós continuemos o atendimento, continuemos o acolhimento, porque é muito importante que o acolhimento continue. Ou seja, eu sempre falo que é óbvio que as pessoas podem morrer por coronavírus, mas a dependência química também mata. Ou seja, nós não podemos, nesse período da epidemia, nós não podemos ficar sem ofertar cuidado para as pessoas. Mas nós podemos ofertar o cuidado às pessoas, assistência às pessoas com segurança. Isso, então, é ponto fundamental para a gente. E, só para falar, então, para as pessoas que estão nos assistindo, tomando esses cuidados todos, Erison, nós estamos com resultados bastante interessantes, né? Até o presente momento, das 484 comunidades terapêuticas financiadas e credenciadas pelo governo federal em todo o Brasil, em todos os estados do Brasil, nós não recebemos nenhum tipo de informe por parte das comunidades terapêuticas de casos de infecção. Ou seja, nós estamos com caso zero até agora. Só para também que quem está nos assistindo possa ter uma ideia de como nós estamos trabalhando, né, enfim, focados, então, em manter a segurança para os acolhidos e para os profissionais das comunidades terapêuticas. No dia 15 de abril, Erison, então, nós mandamos um ofício para as 484 comunidades terapêuticas financiadas pelo governo federal. Mandamos esse mesmo ofício para as federações das comunidades terapêuticas, para a Confederação das Comunidades Terapêuticas, para a Confenact, passando duas orientações. A primeira delas é que as comunidades terapêuticas teriam que informar ao governo federal quais são as ações que elas estavam fazendo para se adequar a essas orientações que nós estamos passando, ou seja, nós passamos a monitorar isso. E as comunidades terapêuticas que não informarem isso para a gente, para o governo federal, Erison, elas não vão mais ser remuneradas pelo trabalho, né? E, em isso persistindo, nós não vamos manter mais comunidades terapêuticas credenciadas conosco. Então, a gente passa a acompanhar de perto, né, enfim, quais são as ações que as comunidades terapêuticas estão fazendo para se adequar às orientações que o governo federal passa a enviar para elas. E uma outra questão, a segunda orientação então, que nós passamos, nesse ofício que enviamos agora no dia 15 de abril, é que as comunidades terapêuticas elas têm um prazo de até 24 horas para comunicar o governo federal, caso elas tenham pessoas acolhidas com situações suspeitas de infecção pelo coronavírus ou casos confirmados. Então, se uma comunidade terapêutica tiver um caso suspeito ou um caso confirmado, obrigatoriamente, então, em até 24 horas, ela precisa informar o governo federal. Nós sabemos que a infecção pelo coronavírus é de notificação compulsória para as autoridades sanitárias, para as autoridades de saúde. Porém, como nós, a Senapred, somos os responsáveis por essa política pública no governo federal, nós, então, passamos também a exigir que esses casos sejam informados para a gente. Uma outra questão também, para intensificar esse acompanhamento, no dia 4 agora de maio, na segunda-feira da semana passada, então, nós passamos a fazer um trabalho agora proativo de monitoramento de casos de Covid-19, de infecção pelo coronavírus, nas comunidades terapêuticas. Então, a partir então da semana passada, toda segunda-feira, então, os fiscais que nós temos, né, que são responsáveis pela fiscalização das comunidades terapêuticas, estão entrando em contato com essas entidades para fazer uma pesquisa ativa. Então, estão ligando, estão mandando e-mail para as entidades, perguntando, né, ativamente se elas estão com caso. E, novamente,
diante desse monitoramento que a gente está intensificando cada vez mais por conta do aumento de número de casos que a gente tem enfrentado no Brasil. Então, esse crescente que a gente vem dando para o monitoramento, nós, até o momento, não identificamos nenhum caso de coronavírus nessas 484 unidades. O que mostra que, felizmente, essas ações Muito bom. estão sendo efetivas até o Eu momento. acho que nós tivemos aqui um release maravilhoso, tá? Muito bem apresentado, do quadro de atividades governamentais do governo federal com relação às comunidades terapêuticas credenciadas. São quantas mesmo, doutor Quirino? Pronto. Eu tenho aqui um comentário da Tatiane Rigamonte. Eu vou deixar para depois, Tatiane, mas ele vai ser muito importante. Mas quero falar primeiro da Juliane Almeida, que disse assim: também estou com dificuldade para manter a minha comunidade, porque também não temos ajuda governamental. Enviei a documentação da minha comunidade agora neste edital, mesmo tendo apenas 3 meses de funcionamento. Sei que são 2 anos, o mínimo, para ser credenciada, mas peço que nos ajudem diante desta pandemia. Bom, eu gostaria de iniciar esse comentário, logo em seguida passar a bola para o senhor, mas assim, aqui no município de Paço do Lumiar, onde moro, nós temos 12 casas. Das 12 casas, 2 possuem uma documentação que já foi enviada para a federação onde ela está pleiteando a sua regulamentação, o seu credenciamento a esta federação. E sabemos que isso é uma das portas de entrada para o perfeito e pleno credenciamento com a Senapred, mas o envio da documentação é direta com a Senapred. Então, o que nós conseguimos fazer aqui dentro, em parceria com a Prefeitura Municipal, primeiro, foi um ajuste, né, de conduta com o Ministério Público para que o município, a Prefeitura Municipal, pudesse auxiliar as comunidades. Então foi feito curso, foi feito treinamento, foi feito capacitação. Em seguida, já com a questão do coronavírus, a Secretaria enviou uma equipe para fazer, primeiramente, o ensino de lavagem das mãos e do asseio das roupas, das peças de cozinha, né? E também levamos essa cartilha. A primeira cartilha que nós levamos, inclusive, foi a da FEBRACT, que ela foi lançada primeiro. Logo em seguida, quando a Senapred enviou a cartilha dela, lançou a cartilha, nós também levamos a cópia dessa cartilha para todas essas casas. Por que eu não chamo elas de comunidades terapêuticas ainda? Porque, claro, existe um processo. Mas elas estão nesse caminho. É o beabá, né, da construção delas. Significa, então, que nós temos 12 só em um município que ainda não estão credenciadas, porque não estão totalmente regulamentadas para tal. Porém, elas equivalem, no estado do Maranhão, a 210 acolhidos nesse momento. 210 acolhidos. Isso é muito importante. Nós temos, então, um grande trabalho que tem sido feito com a Senapred, que está já conseguindo credenciar em 2 anos, né, secretário? 2 anos. Em 2 anos de gestão, né? Em 2 anos. Conseguiu 1 ano, né? Pois é. Conseguiu 5 mil vagas. 1 ano e meio. Né? Então, que coisa boa. Mas ainda temos esse processo, principalmente, eu acredito, aqui no Nordeste. Então, o que eu aconselho para a Juliane é procurar o município. Trabalhar com o município, para que o município possa ajudar os conselhos, a criação do Conselho Municipal de Política sobre Drogas. Agora não é pertinente, mas são detalhes importantes. Procurar o Ministério Público para entrar em contato com a Prefeitura, para te ajudar, querida, que é muito importante você fazer isso. O município recebeu financiamento federal para o apoio ao Covid. Nós aqui no município estamos recebendo uma cesta básica para cada acolhido de comunidade terapêutica do município e do estado. Cestas básicas estas compradas com o dinheiro do governo federal. Então isso é muito importante de ver essa importância do que está sendo trabalhado aqui agora. Nós temos que compreender que se não nos regularizarmos,
Se as casas não se regulamentarem, não tem como acessar todo o processo que é e tem que ser burocrático, porque ele precisa ter acertadinho juridicamente. E também a Monte Moriá disse: somos comunidade e estamos tomando todas as medidas de segurança com os acolhidos. Nossa maior dificuldade hoje é manter os gastos, porque não temos ajuda governamental. A cartilha foi bem clara. Então, aí um parabéns à cartilha. A cartilha está sendo... Então, a gente está percebendo aqui, pelos acessos, que a cartilha está sendo utilizada pelas casas e pelas comunidades terapêuticas. Isso é muito importante. Parabéns a todas as comunidades que estão participando aqui, dando esse feedback para o doutor Quirino. Mas, doutor Quirino, com relação ao comentário da Juliane, né, que infelizmente não acessou o edital, está passando por essa dificuldade, está pedindo ajuda, qual o seu comentário? Então, nós estamos, né, no governo federal, nós estamos, para ser mais preciso, a gente está aí no mês de maio desse ano, a nossa secretaria começou mais precisamente no mês de fevereiro do ano passado. Buena. Então, nós temos aí um pouco mais de 1 ano e 3 meses, né, de gestão na Senapred. Então, nesse 1 ano e 3 meses de gestão na Senapred, nós tivemos um trabalho bastante intenso com as comunidades terapêuticas. Tá bom. Né? Primeiro, nós tivemos esse trabalho todo normativo que eu já falei aqui para vocês. Então, nós colocamos as terapêuticas na nova política nacional sobre drogas, colocamos as comunidades terapêuticas na nova lei de drogas, as comunidades terapêuticas, quando eu estava no Ministério da Saúde, então, elas passam a compor a rede de atenção psicossocial, a RAPS. Ou seja, então, hoje, as comunidades terapêuticas têm uma sustentação normativa, legal, infralegal, muito sólida para o seu funcionamento. Então, essa é uma coisa importante para as comunidades terapêuticas, é importante para o governo, é importante para toda a sociedade. Que as comunidades terapêuticas, então, tenham essa sustentação sólida, né, legal, normativa para o seu funcionamento. A gente trabalhou bastante nisso no ano passado. Uma outra questão que a gente também fez no ano passado, nós ampliamos o número de vagas financiadas pelo governo federal nessas entidades. Só para nós lembrarmos, então, até o ano de 2018, o governo federal financiava 2.900 vagas em comunidades terapêuticas. No ano passado, então, já nessa nova gestão do governo federal, nós ampliamos o número de vagas financiadas pelo governo federal, saltamos de 2.900 para 11.000 vagas. Nós tivemos um aumento extremamente significativo do número de vagas. Então, essa foi uma coisa importante. E fomos para 484 comunidades terapêuticas financiadas em todo o país. Ou seja, tivemos um salto importante do número de vagas que recebe financiamento direto do governo federal. Então, o dinheiro que vai do governo, via contrato, direto para a entidade. O dinheiro que não passa pelo município, não passa pelo estado, vai do governo federal direto para a entidade. Nós também, dando continuidade para esse processo de ampliação do financiamento, ampliação do número de vagas, ano passado, em dezembro, nós soltamos um edital, que é um edital que está em curso ainda agora, né? Nós soltamos esse edital em dezembro do ano passado, ele ficou em aberto para que as entidades pudessem mandar suas propostas, ele ficou aberto até março deste ano. Março deste ano, então, fechou o edital e fechou com um número muito importante. Nós temos mais de 400 entidades, Erison, participando do edital. Então, a nossa expectativa é que nós saltemos agora das 11.000 vagas que temos financiadas para mais de 20.000 vagas. Então, a nossa expectativa é que até o segundo semestre desse ano nós possamos chegar a mais de 20.000 vagas financiadas pelo governo federal, já por conta, então, deste novo edital que está aberto agora, né? E nós, no ano passado inteiro, nós fizemos um trabalho bastante importante junto às entidades, junto às federações, junto aos governos municipais, governos estaduais. Eu
estive em muitos estados, estive inclusive aí no Maranhão, né, com representantes do governo do estado, representantes das entidades. Ou seja, nós estamos trabalhando muito de perto com os gestores públicos, com as entidades, para que essas entidades possam estar minimamente capacitadas para receberem recurso federal. A grande questão é que nós temos que obedecer uma legislação vigente. A nossa espectadora aí falou agora há pouco, né, que ela tem 3 meses de funcionamento. 3 meses de funcionamento, infelizmente, não é um prazo mínimo que permite que uma entidade receba recurso federal. E não é porque nós não queremos, é porque existe uma legislação que diz isso, né? Nós conseguimos, para esse edital, nós conseguimos avançar e diminuir um pouco o rigor sobre a questão do tempo, por exemplo, né? Antes, até o edital passado, Erison, só para que as pessoas possam entender, até o edital passado, para uma entidade receber recurso do governo federal, ela tinha que ter no mínimo 2 anos de funcionamento. Nós agora passamos para 1 ano de funcionamento, ou seja, nós diminuímos o tempo. Só que, na verdade, nós precisamos obedecer à legislação vigente. Nós não podemos fazer um edital, por exemplo, que contraria a legislação. Então, esse é um ponto específico que nós precisamos manter. Entretanto, nós estamos trabalhando junto às entidades, junto às federações, junto aos gestores públicos locais, para que nós possamos, então, fazer com que essas entidades percebam a importância de estarem trabalhando com as questões legais resolvidas, né? E nós tivemos um sucesso importante, ou seja, nesse 1 ano, então, de funcionamento da Secretaria, num edital que nós publicamos, nós conseguimos, então, acho que é um feito isso, conseguimos fazer com que mais de 400 entidades participassem do edital. Ou seja, o que para a gente é bastante importante, né? Mostrando que o trabalho que a gente fez foi importante, que mais entidades conseguiram se regularizar para participar do edital. Além disso, nós também temos trabalhado outras vias para aportar recurso para as terapêuticas, principalmente via emendas parlamentares. Então, também é importante para as pessoas que estão nos assistindo, né, Erison, que fazem parte das terapêuticas, para que essas pessoas que representam comunidades terapêuticas possam conversar com deputados federais que são próximas às entidades, com senadores, ou podem nos procurar lá na Senapred, nós podemos ajudar as entidades nisso. Por quê? Porque os parlamentares aqui no Congresso Nacional, deputados federais, senadores, podem destacar recursos direto para as entidades, não podem destacar recursos direto para as comunidades terapêuticas via emenda parlamentar. E o ano passado nós tivemos um trabalho também bastante forte junto ao Congresso. Isso. Nós publicamos uma cartilha de emendas parlamentares, colocamos nessas cartilhas muitas novidades que os deputados e senadores podem aportar recurso para as comunidades terapêuticas, como, por exemplo, para a construção de oficinas, para suporte de uma série de atividades que são importantes para as entidades. Então, o governo federal tem trabalhado para ampliar o financiamento, ampliar o aporte de recurso para as entidades, mas é preciso que as entidades se regularizem para que elas possam ter acesso a Vanessa Piorski, federais. Delegada regional da FEBRACT aqui no Maranhão e gestora da Comunidade Terapêutica Feminina Florescer, pergunta: diante dessa atual situação de pandemia, como vai ficar a questão do edital? Se após essa fase, a data para a entrega das demais documentações serão estendidas, perdão. Na verdade, nós estamos trabalhando para cumprir o edital. Então, nós tivemos a primeira fase do edital, que é a chamada fase documental, então que as entidades, essas mais de 400 entidades, mandaram seus documentos para nós, lá na Secretaria, pleiteando, então, né, enfim, recurso do governo federal. Essa primeira fase ela já foi fechada agora no mês de março. Nós estamos, então, agora trabalhando na segunda fase. Nós estamos agora avaliando toda essa documentação que chegou para nós na Secretaria. Essa fase agora deve finalizar
no mês de junho, né? Então, no mês que vem, essa fase de avaliação dos documentos. Aí nós vamos soltar, então, a lista das entidades que foram aprovadas no edital. Aí tem uma terceira fase, que é uma fase recursal, é recurso. Então, as farmacêuticas que eventualmente se sentirem não atendidas, elas acharem que teve algum tipo de problema na avaliação, elas podem recorrer, né, nessa terceira fase, que é a fase recursal. A gente vai ter um tempo para avaliar os recursos e todo o edital, então, deve ser fechado e os resultados finais publicados no mês de julho, né? Então, essa é a nossa expectativa. Então, nós devemos seguir todos os prazos que constam do edital. É a nossa expectativa, então, por conta disso, firmarmos os próximos contratos com as farmacêuticas que vão participar desse edital no segundo semestre desse ano. E é óbvio que nós temos expectativa no governo federal de publicarmos outros editais, né? Mas esse edital agora, ele está funcionando, ele está em vigência e nós temos a expectativa de fazer a assinatura dos próximos contratos ainda esse ano, no segundo semestre. Vamos falar agora sobre a campanha Maio Amarelo, né? Que importância ela possui para todo esse regime de política sobre drogas, né, que nós trabalhamos, né? Não é só, como eu friso novamente, não é só comunidade terapêutica, e se cada comunidade terapêutica bem perceber, ela está dentro de uma política na qual ela deve trabalhar bastante. Trabalhar com grupos de mútua ajuda, trabalhar com ações de prevenção, trabalhar com os seus meninos que estão na fase de ressocialização, com a espiritualidade, ações, enfim, né? E o Maio Amarelo é isso. Eu vejo nesse sentido. Agora veio diretamente para a Senapred. Conta pra gente aí essa ação que vai acontecer no mês de maio e como podemos contribuir em cada estado. Então, é importante, né, esse aspecto que a gente vai passar a conversar agora, Edson, e te agradeço por abordar esse ponto, que eu acho que é um ponto muito importante para toda a sociedade brasileira, que é o movimento do Maio Amarelo, né? O Brasil, infelizmente, tem apresentado uma verdadeira mortandade no seu trânsito. Só para quem está nos assistindo possa ter uma ideia, Edson, nós tivemos só no ano de 2018 32.665 mortes no trânsito. 32.665 mortes no trânsito, né? Para a gente ver o grau de mortandade que a gente está tendo. Até ontem aí o coronavírus tinha matado no Brasil cerca de 11, 12 mil pessoas. Só no trânsito, uma pandemia? Em 2018, nós perdemos mais de 32 mil vidas. Ou seja, então, esse é um grande problema que a gente tem, um problema de saúde pública, é um problema humanitário que a gente vivencia no Brasil. Então, é muito importante que toda a sociedade se atente para essa questão, Edson. E o governo federal vem realizando, né, ao longo desses últimos anos, o movimento do Maio Amarelo, que é o movimento de prevenção a acidentes no trânsito, né? E esse ano, então, a nossa secretaria passou a participar efetivamente, né, e oficialmente desse movimento, do movimento Maio Amarelo, com a expectativa de trabalhar a prevenção dos acidentes automobilísticos nessa perspectiva ligada ao uso de álcool e de drogas. Porque, infelizmente, parte considerável dos acidentes no trânsito, nas ruas e nas estradas do Brasil, parte considerável dos acidentes está ligado ao uso de álcool e de drogas. Então, é importante nós trabalharmos para conscientizar a população brasileira sobre esses problemas, né? Eu estava falando que é um problema de saúde pública, só para a gente ter uma ideia, né? 60%, Edson, de todos os leitos de emergência no Brasil, 60% historicamente são ocupados por vítimas de acidentes de trânsito. 60% dos leitos de urgência e emergência. Ou seja, isso ganha um tom ainda mais dramático nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, porque as pessoas que se acidentarem e ocuparem leitos destinados a pessoas em situação de urgência e emergência
infelizmente as pessoas vão estar ocupando leitos que poderiam ser utilizados no tratamento de pessoas com infecção pelo coronavírus, né? Então, no momento em que a sociedade brasileira inteira, né, está lutando para aumentar, para ampliar o número de leitos de emergência para cuidar das pessoas infectadas pelo coronavírus, nós temos que trabalhar para diminuir o acesso, né, a esses leitos de urgência e emergência para pessoas, por exemplo, acidentadas no trânsito. Então, essa questão ela ganha um contorno ainda mais importante nesse momento, né? Para a gente pensar, por exemplo, questões de gastos, né? O Brasil gasta mais ou menos por dia, Edson, 130 milhões de reais relacionados às questões dos acidentes de trânsito, o que dá, durante um ano, mais ou menos 50 bilhões de reais, gastos diretos e indiretos com os acidentes no trânsito. Ou seja, essa é uma questão muito grave. Nós temos, no Brasil, por ano, cerca de 235 mil pessoas que ficam com deficiências permanentes em decorrência do acidente no trânsito. Então, são números muito impactantes que nós precisamos encarar de frente e é uma situação que, nesse momento em que nós temos quadro de epidemia pelo coronavírus, né, que as pessoas precisam de atendimento em leitos de urgência e emergência quando estão com um quadro mais agudizado e mais grave do coronavírus. Ou seja, nós precisamos deixar esses leitos livres para as pessoas. Ou seja, nós precisamos diminuir o número de pessoas acidentadas que ocupam esses leitos. Então, nós temos no Brasil uma realidade que é muito dramática, né? Historicamente é muito dramática, e nós precisamos trabalhar ainda mais duro em cima disso. Só para a gente ter uma ideia, que acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre isso, só para a gente entender um pouco qual é o impacto do uso de álcool e de drogas no trânsito, né? Além de todos esses números que eu mostrei para a gente, vale a pena, né, só a gente atentar para uma questão. Por exemplo, até o final do ano de 2011, nós tínhamos no Brasil 43 mil pessoas que morriam todos os anos, né, por conta de acidentes automobilísticos, né? O que acabou acontecendo, Edson, é que no Brasil, felizmente, nós temos tido uma diminuição do número de mortes no trânsito. Em que pese nós temos mais de 30 mil mortes no trânsito todo ano, nós tivemos, depois da publicação da lei seca, né, no Brasil, que proíbe totalmente o uso de álcool, né, no trânsito, nós tivemos uma redução importante no número de mortes, né? Entretanto, nós no Brasil ainda temos um dos maiores índices mundiais de mortes no trânsito. Mas esse resultado que nós temos, ele é por si só importante, e ele é importante também, Edson, porque ele mostra para toda a sociedade que quando nós temos ações, nesse caso uma ação legislativa, né, uma lei, mas quando nós temos ações mais efetivas, né, e que diminui o uso de álcool e de drogas no trânsito, mas nesse caso especificamente o álcool, nós temos redução do número de mortes, nós temos redução do número de acidentes no trânsito. Então, é muito importante a sociedade inteira se conscientizar disso. É muito importante para quem está nos vendo aqui, participe desse movimento, né? Nós estamos trabalhando, por conta agora da epidemia, nós estamos trabalhando à distância. Você aí está vestido, então, de amarelo. Obrigado, Edson. Está fazendo alusão aí ao Maio Amarelo. Mas é importante que as pessoas se mobilizem. As grandes ações que estão sendo feitas agora estão sendo feitas à distância, né? Porque nós, infelizmente, por conta da epidemia, não podemos, né, fazer grandes aglomerações, mas é importante que as pessoas nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, enfim, com seus familiares, com seus amigos, disseminem essa ideia. Então, se as pessoas entrarem o Maio Amarelo, se você entrar no Facebook, tem lá a página do Maio Amarelo. Se você entrar no Instagram, tem a página do Maio Amarelo, a página oficial do Movimento Maio Amarelo. Se entrar no Twitter, tem o site do Movimento Maio Amarelo. Então, é importante que as pessoas participem, né, nesse momento virtualmente, mas que participem buscando conscientizar a sociedade. Então, nós precisamos de ações legislativas. Nós temos já uma lei, a lei seca no Brasil, que
mostrou resultados importantes. Nós temos todo um processo de fiscalização que tem sido feito no Brasil, né? Que também é importante, mas é importante também esse movimento do Maio Amarelo que trabalha um terceiro eixo, que é o eixo da conscientização. E nós precisamos ajudar a conscientizar a sociedade brasileira. A sociedade brasileira não pode mais viver com essa mortandade de carros no trânsito, e principalmente mortalidade no trânsito relacionado ao uso de álcool e de drogas. Nós não podemos mais eu queria também citar viver com um essa fato. realidade no Brasil. Muitos deputados federais já apresentaram propostas de lei do impedimento do uso de bebida alcoólica em jogos, em partidas oficiais de campeonatos brasileiros. Série E, B, C, D, A, J. Inclusive também já apresentaram propostas, e eu lembro, a senadora Elisiane Gama, na época ela era deputada estadual, ela apresentou uma proposta de impedimento, né, de propagandas de televisão de cervejas. De cerveja, de qualquer tipo de bebida alcoólica. Rapaz, eu fico pensando o que é que tem, que tipo de cabeça de bode que tem lá em Brasília, né, que continua alimentando esse fortalecimento, essa indústria que mata com beleza, né? Ela mata com o que é belo. É lindo tu ver uma propaganda de televisão de cerveja. As crianças ficam atraídas, os adolescentes amam aquilo. Mas essa atração é realmente o marketing necessário para continuar promovendo essa desgraça mundial, né? Então eu acredito que com a força de uma campanha como essa, do Maio Amarelo, as pessoas possam se mobilizar junto com a Senapred, junto à Senapred, aos movimentos sociais, para fortalecer esse impedimento. Como é que pode você atrelar uma droga a um esporte? Tem que acabar com isso. Isso está demais. Esse é meu posicionamento. Eu já conversei com o Kildare, com o Daniel Garcia, com o Edu Cabral, sobre essas questões, e eu fico revoltado com isso, meu amigo. A Vanessa Piorski aqui, junto com a Rosanira, com o Roberto Pinto, com a Pastoral da Sobriedade, o Napoleão, a gente está sempre unido, pensando nisso, cara, que a gente tem que dar um jeito. E por conta disso, vem aí na sexta-feira, às 19 horas, agora é a propaganda, legal, viu? Vem agora a live contra a liberação das drogas no Brasil, Marcha das Famílias contra as Drogas, ministra Damares Alves, ex-ministro Osmar Terra, Quirino Cordeiro Júnior, Miguel Tortorelli, Adalberto Calmon, Edu Cabral. Todos é uma feijoada completa de muito amor, de muita unidade, de muito fortalecimento das organizações sociais contra as drogas. Doutor Quirino, comenta um pouquinho com a expectativa para essa live aí, a Marcha Live, a Marcha Online. Erison, então eu gostaria de aproveitar esse momento para tratar esses dois pontos. O primeiro deles ainda em relação à questão do álcool, né? Essa é uma questão fundamental, uma questão central no debate das políticas públicas sobre drogas no Brasil. Primeiro porque álcool é droga. Essa é uma questão que é importante ficar claro aqui no nosso debate, né? E por conta disso, então, Erison, quando nós publicamos a nova política nacional sobre drogas, né, no ano passado, como eu já disse aqui, por meio do decreto presidencial 9761, lá no dia 11 de abril passado, decreto 9761, nós colocamos lá, né, no decreto, que as ações que a sociedade brasileira tinha que buscar para fazer o enfrentamento aos problemas do álcool na área de prevenção precisariam passar necessariamente por três pontos centrais, que nós ainda não conseguimos alcançar. O primeiro deles, controlar a propaganda. Essa é uma questão fundamental. Segundo ponto, controlar pontos de venda. Não dá para a gente banalizar pontos de venda, não dá para a gente ir para um show, para um evento e ter um monte de ambulante vendendo bebida alcoólica sem nenhum tipo de controle, nenhum tipo de registro. Isso não dá. A gente sabe que quanto mais pontos de venda se tem,
de álcool, maior é o consumo. Então, a gente precisa controlar, além da propaganda, controlar ponto de venda. E a outra questão, a gente precisa, no Brasil, ter uma política de reajuste do valor de bebida alcoólica. Ou seja, bebida alcoólica precisa custar caro. Né? Bebida alcoólica custando o preço que é, infelizmente, aumenta o acesso das pessoas a esse tipo de produto. Então, essas 3 ações são as ações que são, de longe, as mais efetivas para a prevenção do uso do álcool. A grande questão é que é muito difícil conseguir fazer isso, como você mesmo já disse, porque existe um lobby muito grande da indústria do álcool nas casas legislativas. Então, por exemplo, a gente tem um lobby gigante da indústria do álcool no Congresso Nacional, a gente tem nas Assembleias Legislativas. Entretanto, é importante que a gente continue fazendo esse trabalho, tanto no Congresso Nacional quanto localmente nas Assembleias Legislativas. No Congresso Nacional, nós estamos próximos a vários parlamentares e estamos trabalhando para dar suporte à mudança legislativa nesse sentido. E nós já colocamos isso, é importante ficar claro aqui, Edson, nós colocamos isso já na nova política nacional sobre drogas. Então, hoje, a nova política nacional sobre drogas, por meio desse decreto, já coloca essas 3 medidas como fundamentais para que a gente possa ter ações mais efetivas na prevenção ao uso de álcool no Brasil. Então, a gente precisa avançar, precisa continuar lutando por isso, porque essas são medidas extremamente efetivas e o Brasil precisa chegar nelas. Outra questão para a gente conversar é sobre essa live que você falou, que a gente vai ter aí na sexta-feira, então, depois de amanhã, sexta-noite. É a live, né? A primeira live, e a ideia é que nós possamos fazer várias dessas lives, a live da Marcha das Famílias contra as Drogas. Então, só para a gente lembrar, né, no ano passado, o Supremo Tribunal Federal, o STF, pautou em 2 momentos o julgamento para a liberação das drogas no Brasil. Né? É um julgamento da inconstitucionalidade de um artigo, o artigo 28 da Lei de Drogas. E o grande risco que a gente corre é que o Supremo, o STF, pode, né, votar pela inconstitucionalidade desse artigo da Lei de Drogas, pode, então, liberar todas as drogas no Brasil. Não estou falando de uma, estou falando de todas as drogas. Né? E essa é uma situação que nos preocupa muito no governo federal. Por conta disso, então, nós, juntamente com várias entidades da sociedade civil, várias lideranças do Brasil afora, inclusive aproveito a ocasião aqui, Alisson, para agradecer você, para agradecer o Remad, enfim, por toda a movimentação feita aí no Maranhão. Então, nós do governo federal nos aproximamos das principais lideranças do movimento relacionado às drogas no Brasil, no combate às drogas. Nós também nos aproximamos das principais entidades brasileiras e fizemos um grande movimento ano passado, que foi a Marcha das Famílias contra as Drogas, em novembro do ano passado. E o objetivo desse movimento, então, que alcançou mais de 70 municípios no Brasil, nós chegamos a todos os estados brasileiros. E fizemos essa organização, e você lembra bem, fizemos a organização desse movimento todo em menos de 10 dias. Né? Porque o Supremo pautou a votação para a liberação das drogas, nós começamos a nos movimentar e fizemos esse movimento todo em menos de 10 dias. E aqui também queria agradecer bastante o Edu Cabral, que teve uma participação importante nessa articulação nacional que nós tivemos. E aí, o que acabou acontecendo é que, por força e por pressão desse movimento, da Marcha das Famílias contra as Drogas, nós conseguimos